hoje nós vamos falar sobre a visão de Daniel agora. Vamos parar um pouquinho com a visão dos outros e vamos para a visão do profeta Daniel. Então, nós estávamos estudando de uma forma linear o livro de Daniel. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Nós não vamos agora para o capítulo 5, nós vamos para o capítulo 7. Porque essa visão do capítulo 7 também é do capítulo 8. Elas, em uma linha cronológica, antecedem o capítulo 5. Essas duas visões vão acontecer no início do reinado de Belsazar. Então, vamos ler o capítulo 7. Vamos lá. Vamos lá, Daniel capítulo 7, versículos 1 a 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Então nós vemos que esta visão de Daniel aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsazar. Acontece que, de acordo com os escritos históricos do Império Neobabilônico, não consta o nome de Belsazar. Consta o nome do pai dele, Nabonido, que foi o último rei da Babilônia antes da invasão dos persas. Acontece que houve recentemente uma descoberta arqueológica em que Nabonido fala sobre o seu filho Belsazar como o filho mais querido, o filho mais amado, e era o primogênito. Então, dá-se a entender que havia uma regência, ou seja, Nabonido reinava, mas o príncipe Belsazar também reinava com ele. Isso, aliás, é muito comum, e isso nos traz também muita confusão quando se fala da história dos impérios da antiguidade, porque isso era comum, né, Bispo G? Pai e filhos reinarem. Era comum e praticamente, dependendo obviamente da idade do rei, mas geralmente quando ele começava a atingir uma maturidade, o filho mais velho, ele já começava a caminhar junto com o rei, nas decisões, em tudo que ele fazia, porque já era um preparo para ele assumir o reinado quando o pai morresse, porque uma dinastia praticamente ela deixava de existir realmente quando vinha a morrer. Então, naquela dinastia, o rei morreu, aí o outro assumia. Mas, antes disso, em determinado momento, o príncipe regente já ia assumindo determinados, vamos dizer assim, na época, províncias e algumas coisas. Quer dizer, no final, havia o nome do rei, mas quem estava reinando, geralmente, era o filho, já o regente. E também há indícios históricos que Nabonido, ele reinava na Arábia, né, em Temã ou Teimá, né, o nome dessa cidade. E então, subentende-se que na Babilônia, na capital, ficava o regente, que era Belsazar. E exatamente isso que Daniel afirma, que ali na Babilônia estava Belsazar. Então era uma forma estratégica de ter domínio maior sobre o império, sobre as fronteiras, né? Talvez pelo excesso de problemas que existem muitas vezes, de rebeliões, coisas do gênero, né? E também das ameaças externas, porque neste momento estava surgindo uma grande ameaça para o Império Neobabilônico, que era o Império Persa. Então, até então, em Nabucodonosor, e nós estamos falando aí de 3 décadas antes, Nabucodonosor tinha uma bela de uma parceria com o Império da Média, que fica no norte do Irã. Né? Então vamos ver aí o mapa de como era o Império Babilônico. Então, ó, no norte do Irã tinha o Império Meda. E ali havia uma parceria, porque Nabucodonosor casou com uma princesa da Média. Nabucodonosor morreu, passaram 3 gerações. Quando chega Nabonido, vem um império muito forte da Pérsia, que vai fazer essa parceria com a Média para invadir todo esse território em azul que você vê, que é o território do Império Neobabilônico. Ou seja, o Império Neobabilônico, desde Nabucodonosor, não avançou as suas fronteiras. Manteve, só que agora tinha uma grande ameaça. E o nome dele, Ciro II, né? Ou Ciro o Grande. Né? Que vai vir da Pérsia
E nesse momento ele tinha acabado de fazer uma parceria com a Média. Ele vai dominar sobre a Média. Então a Média não é mais parceira da Babilônia. Então olha a importância, né, destas parcerias, dessas alianças politicamente e também num cenário de conquista. Inclusive, né, nós vamos ver acontecer no Império Medo-Persa, Ciro é o rei que assume e que domina o mundo. Mas quem domina a Babilônia é Dario, ele é chamado até por um outro nome. Mas é ele quem domina e ele fica depois com, vamos dizer assim, a sua autoridade sobre a Babilônia. Então não era um regente, era um general dele, mas ele exerce esse domínio sobre a Babilônia, enquanto que Ciro se ocupa mais de outras regiões. Suzã e aí toda a parte mesmo da Pérsia, Medo-Persa, aquela região mais alta. Agora, Bispo G, falando da visão, nós já entendemos qual que era o cenário histórico, geográfico. Agora, falando da visão e sobre sonhos, como saber se é ou não de Deus? Porque é um sonho aqui estranho, ele ficou até perturbado, pensando muito. Mas existe uma perturbação boa e uma perturbação ruim? Existe uma perturbação boa, porque se o sonho é revelação, vamos dizer, eles tinham a marca, Daniel tinha a marca dessa comunhão com Deus. E a marca dessa comunhão com Deus trazia essas revelações. Nós estamos vendo aqui um dos sonhos. Daniel, obviamente, por ser alguém que tinha esse dom, ele teve a vida inteira. Mas, obviamente, o Espírito de Deus trouxe a ele, vamos dizer assim, um sentimento, através do Espírito, mais profundo, mostrando que era algo muito mais profundo do que simplesmente um sonho para as coisas do dia a dia. Porque Deus é Deus que traz revelações grandes e traz as revelações do dia a dia para que a pessoa que o busca tenha uma vida de vitória. E nesse caso, obviamente, o espírito dele se inquietou diante daquilo que Deus queria mostrar. Olha, isso daqui é algo sério e é algo que vem aí pela frente. E nós vemos no versículo 2 e no versículo 3, Bispo G, duas figuras em visões e sonhos que são muito comuns em Apocalipse, em Isaías, em alguns profetas, né? Ezequiel também, que, primeiro, 4 ventos, ou ventos que vêm dos 4 cantos da terra, e o mar. O que simboliza cada um deles? O mar, inclusive, isso até no livro de Apocalipse, ele é declarado. Então, o que é o mar? O mar, o simbolismo espiritual dele são nações, etnias, povo, línguas. Então, quer dizer, tudo aquilo que é cultural, que procede do povo, exerce um domínio espiritual. E essas bestas, né, essas feras, né, térios do grego, elas saem do mar, quer dizer, eles saem do quê? Da cultura dos povos, do domínio dos povos, daquilo que faz parte do dia a dia, que são essas características que potencializam, vamos dizer assim, os principados. E 4 ventos simbolizam o quê? Realmente um mover, uma manifestação do mundo espiritual? Os 4 ventos, porque assim, o sopro, não só o termo pneuma é algo espiritual para aqueles que têm o Espírito Santo. Mas a palavra sopro, ela tem esse contingente espiritual. Então já existia mesmo antes daquilo que são as revelações, a palavra inclusive do grego, o termo, dons do Espírito, um dos termos é a palavra pneumáticos. Então são os dons do Espírito. Então já existia, quando fala de sopro que vem dos 4 cantos da terra, nada mais é do que aquilo que vem do mundo espiritual através do Espírito mesmo, né? Incrível. Agora, Bispo G, nós vamos começar a falar sobre cada uma destas 4 bestas, porque a visão de Daniel exatamente trata de 4 figuras diferentes, né? Em uma linha cronológica, nós vamos explicar cada uma delas. Só uma diferenciação, Bispo G. Existem no mundo espiritual dominadores, potestades e principados. Nós já explicamos isso. Dominador numa esfera pessoal, potestade em regiões, o principado de uma que domina a cultura de uma nação. Isso. Né? Ele é fortalecido. Ele é fortalecido pela cultura regional ou de uma nação. Isso. Agora, a besta poderia-se dizer que é a cultura ou principado daquela região ou daquela nação e que passa a ter um domínio universal e por isso que é muito mais forte, é muito maior? A ótica dessas feras, se nós formos tratar
na ótica mesmo do que eles são, seria o termo tronos. Porque eles não são só principados. Então, por exemplo, já existia principado na Pérsia, tinha principados na Babilônia, quer dizer, agora o domínio que vem de uma fera, vamos dizer o Térios, né, que nós estamos falando, uma besta, é um domínio que ele extrapola o regional local. Ele vai ter um domínio mais universal. Até no aspecto, vamos dizer, daquela época, era um aspecto mais mundial da civilização da época. Então, essas feras, cada uma delas simboliza um domínio, não só local, mas um domínio mais mundial. Imperialista. Imperialista, por isso que o termo é trono. Então, a gente pode trabalhar até com o termo tanto trono como reinos. Seria um termo mais fácil de se adaptar para não tratar só com principado, entre aspas. Certo. Porque o livro de Apocalipse trata muitas vezes da figura das bestas e todas elas indicando esse domínio universal, essa manipulação universal, como, por exemplo, o falso profeta, o anticristo, que é uma outra forma de nomear essas figuras, né? Mas isso no âmbito apocalíptico, já no final dos tempos e tudo mais. Que também nós vamos entender ao longo do estudo de hoje que Daniel também acabou tendo essa visão, entendendo um pouquinho do que aconteceria lá na frente, não é? Perfeito. Bom, vamos começar a estudar cada uma destas 4 figuras, destas 4 bestas, começando pelo versículo 4. Vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então nós temos aí a figura desse primeiro domínio mundial, sem dúvida, né, Bispo G? É a Babilônia, né? Babilônia. A Babilônia. Que era a cabeça do momento. Então, não podemos esquecer, a revelação é no ano de Belsazar. É aquele que tem o domínio, que está exercendo o domínio naquele momento. Vamos ver aí na imagem, só para a gente associar, vamos relembrar que no capítulo 2, a visão de Nabucodonosor, que foi de uma estátua com cabeça de ouro, tronco de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés ferro com barro. Então, a cabeça dourada seria compatível a essa primeira besta, o leão com asas. Agora, o detalhe interessante, Bispo G, é que fala que as asas foram arrancadas, ou seja, foi um crescimento rápido no momento, mas parou ali. Limitou ali. E sem dúvida, podemos associar à morte de Nabucodonosor, porque depois de Nabucodonosor acabou. Então, quando você colocou sobre, por exemplo, o Império Médio, eles fizeram uma aliança e o limite desse reino foi pequeno, foi até a média, a própria Babilônia, aquela região, alguns países, algumas províncias. Na época, se não me engano, eram 27 províncias o total do Império Neobabilônico. Qual a diferença? Eram 120 do Império Persa. Uau. Então, veja, é muita diferença. Então, o que é a figura? Um leão. O leão era o símbolo de domínio e era o símbolo de Babilônia. As asas é porque foi rápido. Mas as asas foram cortadas. Do mesmo tempo que foi rápido, foram cortadas para que não houvesse mais domínio e expansão. E o símbolo, por outro lado, do ouro, é porque, a despeito de ser um reino pequeno, entre aspas, era um reino muito poderoso, muito rico. As características que tinha ali, vamos dizer, de luxo, é de impressionar. Jardim suspenso da Babilônia, Portal de Estar, coisas que eram assim, pulavam aos olhos do mundo inteiro da época. Agora, fala que foi dada a mente de homem, depois que arrancaram as asas. O que será que é essa figura, Bispo G? A figura é o próprio Nabucodonosor. Se nós acompanharmos muitos, e vamos ver assim na história, toda a história, reinos se potencializam sempre através de determinados homens. Um homem se ergue e em cima desse homem ele consegue motivar. Assim foi como muitos reis, Assurbanipal na Síria e outros que vieram antes, o rei Sargão na Acádia. Mas o que é isso? Nada mais do que o potencializar dessas bestas sobre um único homem. E nós vemos esse domínio, tanto que Nabucodonosor era o cara.
E ele sabia que ele era o cara, que ele se torna até arrogante demais e ele toma uma cortada, né? Por parte de Deus. Então, o mente de homem é isso, é porque essa pessoa recebe como se ela achasse que ela fosse Deus mesmo. Então, o potencial do reino, do trono nele, ele se acha rei, é Deus. Nós vemos, então, essa primeira figura imperialista é a que vai acabar inspirando as outras. Por exemplo, Babilônia era Nabucodonosor, vamos ver na Pérsia o próprio Ciro. Nós veremos na Grécia Alexandre. E Roma, Júlio César. Ainda que Roma tivesse alguns anteriores, Júlio César não é considerado imperador né, pelos romanos, a partir de Augusto que consideram imperadores, mas nós sabemos como essas figuras, elas foram inspiradoras para os outros, né? É muito interessante isso. Vamos ver um mapa da Babilônia, como o Bispo G falou. Olha só a área de influência, né? Então, essa área menor, olha só, 27 províncias, então muito menor daquilo que nós vamos ver daqui a pouco do Império Persa. Chegando então, vamos ler o versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então aí está a imagem do reino da Pérsia, que é esse urso que tem 3 costelas entre os seus dentes, né, que devora muita carne, muito forte, porque a figura do urso é uma figura de força. E exatamente na visão de Nabucodonosor, no capítulo 2, é o tronco de prata. Já, como o Bispo G falou, já não tem a sofisticação da Babilônia, né, mas tem grande força. Basta ver aí o mapa, o alcance do Império Medo-Persa, muito maior do que a região ali central que nós vimos há pouco da Babilônia. Por aí já demonstra que é praticamente quase 10 ou mais vezes a extensão que Babilônia conquistou. Babilônia não conseguiu conquistar o Egito, nós vemos que a Pérsia conquista o Egito, além de conquistar toda a Babilônia. Também conquista a região da Lídia. Muitos acreditam, que aí vai partindo para a Ásia Menor até a Grécia, muitos acreditam, alguns estudiosos, que estas 3 costelas seriam exatamente esses 3 reinos maiores que conduziam um momento na época, que a Pérsia conquistou: Lídia, Babilônia e Egito. A revelação é isso mesmo, porque se ergue de um dos seus lados, quer dizer, o Império Persa, que nesse momento que se ergue, porque até bem pouco, quem era poderoso era o Império Medo. Olha só. Ele era muito mais poderoso, tanto que você percebe que a aliança que a Babilônia procurou foi mais com o Império Medo, apesar dela estar mais próxima da Pérsia. Uau. Então, por quê? Porque eles eram realmente... Mas aí, o que é? Vamos dizer, esse reino, essa besta, potencializa a Pérsia, se ergue mais do lado da Pérsia, domina a Lídia, domina o Egito, domina a Babilônia, que são as 3 costelas. Então, mostra bem esse lado. Essa é a revelação mesmo. Agora, o devorar muita carne, o que simboliza? Essa expansão. Porque ele começa a expandir e ali nós vamos ver todo tipo de cultura. Ali é uma miscelânea, ele chega até a Índia. Então ali é uma mistura de culturas assim impressionante, de gentes, né? Então, de etnias. E esse é o símbolo de devorar muita carne. Algumas pessoas querem interpretar que o devorar muita carne porque ele foi matou muito. Não. A Pérsia não foi um reino de matar pessoas, mas de dominar a carne das pessoas. Então, o que fazia a Pérsia? Agradava a carne deles. Verdade. Agradava a carne, conquistava e eles ficavam muito felizes. Preservava a cultura deles, né? Não, você pode continuar com o que você religião. Quiser. Pagando bem, né? Olha o que Ciro faz. Ele manda, está num cilindro escrito, que ele manda dizer para os babilônios que quem deu a vitória para ele foi Marduk, o deus de Babilônia. Olha só. E ele põe isso como algo, ele faz todo tipo assim, de um tributo, ele faz um tempo de consagração em Babilônia a Marduk, que era o rei
é o Deus da Babilônia. Então ele tinha uma estratégia que mal imaginava que era uma estratégia eficaz, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Verdade. Muito político. Muito político. Né? E aí acabou também liberando exatamente o retorno do povo judeu para Jerusalém para a reconstrução do templo. Né? Perfeito. Você vê que nesse esquema que ele achava que ele que estava fazendo de algo que era muito inteligente, nada mais era do que o que Deus tinha falado para ele em Isaías. Isaías fala, envio meu ungido Ciro, que vai fazer aquilo que é a minha vontade. E a vontade de Deus era fazer com que o povo de Israel voltasse, o povo de Judá voltasse para Jerusalém. E aí é que através de Ciro que tudo isso é possível. Agora, Bispo G, ainda que sejam ímpios, esses homens foram instrumentos de Deus. Sem dúvida. Não é? Deus usa quem Ele quer. Inclusive no livro de Isaías, capítulo 45, é muito interessante isso. Ele fala, quem são vocês para discutir o que devo eu fazer ou não? E ele fala uma palavra assim, até dura. Eu crio o bem e eu faço o mal. Eu faço o bem e crio o mal. Eu faço todas as coisas. Então, quero dizer, até a permissão do mal existir, ela é por parte de Deus. Impressionante. Então, Deus tem domínio sobre tudo. E as pessoas têm que acordar, porque o povo de Israel recebe uma palavra de um estrangeiro que um dia vai se erguer e vai abençoar. É chamado de Messias, meu ungido, é a palavra Mexia. O povo ficou meio revoltado. Ele falou, quem são vocês para se revoltar? Isaías falando isso e Jeremias, né, dando orientação para Zedequias. Se sujeita a Nabucodonosor. Imagina, Nabucodonosor, pagão, lá da Babilônia. Mas era uma direção de Deus e que desprezou. Não entendeu que o próprio Nabucodonosor era um instrumento para fazer justiça. Então, porque nós, às vezes, sabe, a gente mistifica muito, acha que tem um futuro preparado por Deus. Existe aquilo que Deus tem preparado para a gente, mas existe o livre-arbítrio. Então, o que sobrou para Judá, para Jerusalém, foi ficar embaixo da tutela de Babilônia. Não tinha outro caminho, porque sabe qual era o outro caminho? Era ser destruído pelos assírios, que foi anterior e que Deus deu escape, ou então ficar com o Egito e desaparecer como nação. Eles iam desaparecer como nação se ficassem com o Egito. E Deus tinha um outro caminho. Através de Judá tinha Jesus Cristo, tinha todo um outro propósito. Então, foi o quê? Foi realmente a escolha alternativa, mas que naquele momento ela é a perfeita de Deus. O próximo animal foi o leopardo. Vamos ler o versículo. Vamos lá, versículo 6. Depois disto, continuou olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O leopardo representa o reino da Grécia. O interessante é o detalhe das 4 asas e as 4 cabeças, nós já vamos explicar. Agora é compatível com o capítulo 2, a região do ventre e das coxas, não é? De bronze. Então, já não tão sofisticado, menos que os outros 2 impérios, né? Mas uma região que representa no homem muita força, porque essa região, né, nós temos os músculos mais longos, mais fortes, região de mobilidade, e que vem com essa figura do leopardo, porque o leopardo é um animal muito mais ágil do que os outros animais que nós mencionamos até aqui. E é realmente isso que acontece. Vamos ver no mapa, olha a conquista da Grécia, praticamente a conquista da Pérsia. Se nós olharmos, né? Em termos de área territorial, praticamente igual. Conquistou um pouquinho mais do Egito, perdeu um pouquinho na Arábia, a gente faz aí, um meio a meio, ficou igual. Agora, a curiosidade é a rapidez dessa conquista. Porque em menos de 7 anos, Alexandre o Grande tinha conquistado tudo isso. Imagina, ele ainda levou mais para dentro da Índia do que a própria Pérsia. A Pérsia não chegou tão longe. Não Pérsia chegou. Parou ali no máximo Afeganistão. Isso não, ele chegou a entrar um pouco na Índia. Mas assim, foi mais uma conquista de suzerania do que propriamente conquista como foi a de Alexandre. De uma batalha mesmo, né? De uma afronta. Alexandre, ele guerreava até contra elefante, era pirado. Completamente pirado. A história conta que ele morreu exatamente nessa batalha. Ficou doente nessa batalha, né? Foi ferido nessa batalha. Alexandre é uma figura muito interessante, né? Um completo maluco. E a gente vê que esses potenciais
A Bíblia mostra, eram nada mais do que os principados, vamos dizer, as bestas que estavam por trás incitando e dando todo o seu potencial para que eles avançassem. Agora, na medida que Alexandre ele era meio maluco, ele era um grande gênio de guerra. Com né? certeza. A forma como ele derrotou a Pérsia, né, em Galgamela, famosa batalha de Galgamela, né, as famosas falanges, né, é o apelido que dá a mobilidade do seu exército, as falanges, enfim, a sua cavalaria cercando pela lateral, quer dizer, e Alexandre chegando bem em frente à falange do próprio Dário III, quer dizer, é um cara muito arrojado de guerra, só que ele veio de uma escola preparada por Aristóteles, com outros amigos que seriam seus generais. Isso. Então não era só, Alexandre era uma figura por herança de Filipe II, Isso. que seria uma figura monárquica, mas sem dúvida nada aconteceria se não fossem pelos seus 4 generais. Está aí dúvida. as 4 cabeças pensantes na arte da guerra e as 4 asas pela velocidade que moveu essa conquista. E essa conquista, porque foi pela primeira vez que há uma fusão verdadeira dos impérios do Império na Grécia. Porque havia uma separação da Macedônia em relação à Grécia propriamente, mas agora, nesse momento, ele consegue, Alexandre, fazer uma coesão que nem o seu pai conseguiu fazer. Então, essa unidade que eles tiveram ali foi algo, por isso que eu falo, é aquilo que estava por trás espiritualmente para fazer essa unidade, que nada mais era do que essa besta. Agora, o interessante, Dani, é que a palavra que é usada para domínio, que vem essa besta e exerce o domínio, é a palavra chutan. Chutan, que não é uma palavra hebraica, é uma palavra no aramaico, que é uma palavra que designa o sultão. Uau. Que seria a maior autoridade que existisse no Oriente. Então, até o nome aqui que é usado, essa palavra que não é muito comum, esse tipo de palavra domínio, eles usam outras palavras, Malek e outras palavras, é porque aqui existe um domínio diferenciado, que vai ocupar o Oriente. Você veja, ele era alguém do Ocidente, Sim. e ocupa todo o Oriente, vai além de quem já era do Oriente. Um cara formado por Aristóteles, que era um famoso filósofo, e de repente, ele tem essa tática, tanto que a cidade favorita de Alexandre era a Babilônia. Ele ficava ali na Babilônia e depois ele expandiu para um lado e para o outro. Né? Então é muito interessante. Agora, ele morre muito jovem e também todo esse reino incrível, né, acabou sendo dividido entre os 4 generais, 2 acabam enfraquecidos e as 2 outras dinastias desses 2 mais fortes, né, que é de Seleuco e de Ptolomeu, elas permanecem. E dá um crescimento maior para os Seleucidas, né? Então eles têm um empenho um pouco maior. Apesar de que o domínio do Ptolomeu fica centrado na Grécia e no Egito. Então a coisa é meio complicada, tem muita história ainda. Que é a parte intelectual do reino, né? Isso. Exatamente. E a outra parte, que é uma força muito grande, que é o Egito, né? A parte cultural, ali é criada Alexandria. Sim. Então tem todo um lado assim que a gente percebe que esse principado, porque o que seria, vamos dizer, essa besta? Então, ele tem 4 cabeças, foram os 4 generais. As 4 asas foi muito rápido, mas o que demonstra que esse domínio foi um domínio que veio mesmo para ficar com excelência. Então, o leopardo, ele tem todo um tipo, uma classe, ele tem todo um estilo, tem toda uma situação que a gente percebe que é um animal diferenciado. Não é que nem um urso, não é que mesmo o leão, ele tem toda uma classe, que isso que vai ser constituído ali, que são as filosofias gregas. Então, em breve, o mundo inteiro está falando grego, está escrevendo grego. Uau. Alexandria se torna o centro do conhecimento do mundo inteiro, que é no Egito. Quer dizer, é estranho a gente perceber esses potenciais, de repente, migram de um lado para o outro. O que é? É um mundo espiritual. E quando Roma domina, por muitos séculos, a língua grega permanece. Por muito tempo. Né? O evangelho nosso, que já foi no Império Romano, né? Império Romano, 117 a.C., que ele assume o controle. A época de Jesus, 30 depois de Cristo, 27 depois de Cristo, que ele estava atuando, o Novo Testamento todinho foi escrito em grego. Algumas palavrinhas, trechinhos assim em aramaico, mas praticamente é todinho em grego.
Impressionante. A língua latina vai vir mesmo assim no final do Império Romano para a Idade Média, né? Então, a difusão da língua latina e das outras línguas também associadas a ela. E um lado também, né, só para comentar, dessa besta, ela tem 4 cabeças. Então, a razão é algo muito forte. Então, a gente percebe que a razão ela entra e durante praticamente todo esse domínio grego, a palavra profética ela praticamente desaparece. É o período chamado intertestamentário. Desaparece a palavra por quê? Porque a razão ela se sobressai. O que é a razão? É o contrário da fé. Exatamente. Bom, a última besta, vamos ler. Vamos lá, versículos 7 e 8. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Muito bem, então está aí a figura dessa besta, que não é um animal muito específico, é um bicho completamente esquisito, que tinha aí 10 chifres, né, dentes de ferro, sem dúvida a figura do Império Romano. Daniel 2 seria as pernas de ferro, na estátua que Nabucodonosor teve como visão. Agora, é impressionante, Bispo G, que houve um domínio universal de Roma, vamos ver aí no mapa, mas que não necessariamente era da área de atuação da Babilônia, Pérsia e Grécia, ainda que a Grécia pegou um pouquinho. As únicas áreas que a Grécia e a Pérsia alcançaram de Roma, Egito e Ásia Menor. Porque Roma vai para a conquista ocidental, povos diferentes, né? Os gauleses, por exemplo, na França, os hispânicos, os bretões. Nós vemos todo o norte da África, também um povo diferente, né? Cartago e assim por diante. A própria Grécia, que, sem dúvida, há um aproveitamento da cultura grega por parte dos etruscos, que são os originários do Império Romano. Então nós vemos um domínio diferente, também porque há algo interessantíssimo durante o avanço, a expansão do Império Romano. É que houve uma resistência dos persas, né? Dessa região da Pérsia Babilônia, mesopotâmica, para os persas. Eles, quando a Grécia esfria, eles voltam a dominar e eles acabam impedindo que Roma vá para esse Oriente e acaba, então, indo a conquistar o Ocidente. Perfeito. E a gente percebe nisso, né? Lembra quando eu falei sobre ficou o Egito e a Grécia com os Ptolomeus? Então, essa força de cultura no Egito, ela foi de muita importância. Porque na hora que Roma veio, é mais ou menos assim, toda a base cultural para que Roma pudesse ocupar o mundo inteiro veio dos gregos. Então já deram essa base no Oriente. E a gente vê que aí existem 2 pernas, porque o Império Romano ele sempre vai ser dividido. É o Império do Oriente e o Império do Ocidente. Então, as pernas de ferro, mas cada uma delas já divididas, mesmo sendo poderosas. Isso ainda vai refletir muito tempo à frente. Há um domínio que a gente vai ver mais para frente de vamos dizer assim, de um catolicismo grego e assim por diante. E isso vai ficar uma marca dessa divisão. Porque quando entra nesse período, no final do domínio do Império Romano, que já poderia se dizer, na visão de Nabucodonosor, que já entra na fase ali dos pés, né, com os 10 dedos, ainda que seja algo muito debatido sobre o que representam esses 10 dedos ou os 10 chifres, né, que são as extensões, se era algo ligado ao próprio Império Romano, porque, por exemplo, tem leituras que falam dos 10 chifres como os 10 primeiros reis romanos, porque exatamente no 10º rei romano que Jerusalém é destruída, no ano 70. Isso é uma leitura. Eu já li também sobre isso. Como tem outras leituras que falam de reinos independentes, que talvez seja a mais aceita por uma visão apocalíptica, né?
que elas seriam a extensão do Império Romano, mas que não, na verdade, tem liga com o Império Romano. É aquela coisa meio esquisita, né? Que a gente vê isso até hoje e a gente vai ver a partir da Idade Média. Porque a Idade Média tem essa cisão realmente visível das duas pernas, né? Então, mas elas sempre existiram. Mesmo quando há um domínio grego, essa visão, ela tá sempre, ela resiste. Ela só prepara uma base forte se não houvesse... Por exemplo, você vai ver que vai ter um casamento, tem uma princesa lá do Egito que vai se casar, já ouvimos falar muito dela, tal, vamos entrar em detalhes. Mas o que vai acontecendo? Vai formando uma cultura, uma base, para quebrar um pouco dessa, vamos dizer assim, diferença, para que entre o Império Romano e se manifeste principalmente na região da Judéia. Porque o objetivo, nós temos que entender o mundo espiritual. O que eles querem é a Judéia. Você vai perceber que aquela regiãozinha pequenininha da Judéia, todos os milênios ela é disputada. É incrível, porque há um fator espiritual ali que nós conhecemos o que é. Então fique ligado, na próxima aula nós vamos ter a revisão final aí de toda esta aula sobre a visão das bestas que Daniel teve no capítulo 7, tá bom? Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Muito bem, você venha estudar conosco no Centro de Estudos Apostólico, curso de formação na palavra, curso ministerial, constituição ministerial e formação pessoal. Telefone 32030641, esse é o telefone do Centro de Estudos 7, aqui em São Paulo.